Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui conosco nesta escola sobre a noiva triunfante. Shalom, que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos na aula número 1, onde vamos dar um panorama bíblico sobre a noiva. Panorama bíblico é aquele onde nós vamos, de Gênesis a Apocalipse, mostrar as mulheres que foram vitoriosas na Bíblia e a força delas. E fazer a analogia, é claro, desta mulher com a noiva de Cristo. E assim, uma noiva vitoriosa, como todas as outras que vamos estudar aqui. Então, isso é o que é a explicação de panorama, uma visão completa, onde você vai poder enxergar o porquê Deus, então, fez esta analogia a respeito da mulher. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, dos versículos 24 ao 27. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que eu quero então não falar sobre casamento nesse momento, mas falar sobre o que? A analogia que o apóstolo Paulo fez aqui, escrevendo para o povo de Efésios, em relação à analogia de Cristo e sua noiva e o marido com a sua mulher. Então, nesse aspecto, nessa perspectiva, nós vamos analisar então algumas mulheres da Bíblia e várias delas, não são todas, mas são algumas, com histórias interessantes para que a gente possa então concluir o que Deus espera desta noiva poderosa do seu Filho Jesus. Número 1, a promessa para Eva sobre o fruto da mulher. Número 1, Deus tem uma promessa para a mulher. Então, em Gênesis capítulo 1, já nos versículos 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem e a mulher e deu uma tarefa para eles executarem. Gênesis capítulo 3, dos versículos 13 a 15. Disse o Senhor então agora à mulher: mulher, o que é isso que você fez? Gênesis 3:13. E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi do fruto proibido. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que nós vamos tirar desse texto? A noiva triunfante, a mulher como Eva, mesmo sendo pecadora, ela recebeu uma semente da parte de Deus que traria a redenção, o livramento, o triunfo, a autoridade novamente, porque de uma mulher seria gerado Jesus. E este fruto gerado da mulher, ele iria pisar a cabeça da serpente. Mesmo a serpente mordendo-lhe o calcanhar. O que significa? Esse mordendo-lhe o calcanhar, ferir o calcanhar. Jesus na cruz do Calvário. Então eles estavam felizes porque Jesus tinha sido ferido e estava na cruz. Mas Jesus triunfou porque nasceu de uma mulher. E Deus já estava estabelecendo isso aqui neste versículo. Então, olha o poder de uma mulher, olha o poder da noiva de Cristo, da igreja de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim:
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, que veio da mulher por intermédio do Espírito Santo, então ele triunfou na cruz. Então a palavra de Gênesis capítulo 3 que nós lemos se cumpre em Jesus. Da mulher nasce Jesus, e Jesus então, mesmo tendo calcanhar ali pego por Satanás e ser levado na cruz ele triunfa. Ok? Lucas 10:19 diz assim: E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus, então, ao receber esta autoridade na cruz, ele então delega para a sua noiva, para a sua igreja, uma autoridade que a igreja seria vencedora e pisaria serpentes e escorpiões. Olha a autoridade que a noiva triunfante recebe. A noiva triunfante recebe. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 ainda diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus deu para a igreja o poder para pisar, porque não é a cabeça que pisa, é o pé. E o pé, ele faz parte do corpo. Logo, a igreja é responsável por pisar na cabeça da serpente neste tempo, porque recebeu todas as coisas e em plenitude. A igreja, a noiva triunfante, que é a igreja de Jesus, recebe o poder para triunfar em todas as esferas da sociedade. Isso é incrível. Então ficou aqui, nós concluímos o tópico número 1, então, que é a promessa para Eva sobre o fruto da mulher. Eva pecou, mas mesmo sendo pecadora, ela iria o quê? A partir dela é que nasceria aquele que tomaria de volta a autoridade e ficaria com a noiva, que somos nós, eu e você. Agora, então, quero ir para o tópico número 2, que é a figura profética de uma mulher chamada Sara, aquela que gerou a promessa. Quem é Sara? Sara, mulher de Abraão. Uma mulher que não tinha força nem capacidade de ter um filho por já estar velha e por não ter, não ser fértil, era uma mulher estéril. Deus então faz um plano de aliança com Abraão e através desta mulher lhe promete nascer o filho da promessa. E dentro deste filho da promessa, toda a história onde através dele, por conta dele, chegaria até Jesus, o nascimento, e iria até o Apocalipse na igreja de Jesus, sendo a grande vitoriosa. Então, é importante estudarmos esta figura profética de uma mulher estéril que dá à luz a um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e te chamarás Isaque. E estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Perpetuidade significa que não tem fim, é uma aliança eterna para a sua descendência. Ok? Hebreus capítulo 11, versículo 11, ainda diz: Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não duvidando o seu nível avançado de sua idade, ela teve por fiel a promessa que ela tinha recebido. Então ela recebeu uma promessa, mesmo sendo impossível, ela se movimentou em direção à promessa, ela se deitou com Abraão. Mesmo Abraão sendo velho, mesmo ela sendo velha, estéril, ela se movimentou em direção à promessa. Uma mulher que triunfa, uma mulher que ela tem a promessa do Senhor e ela vai para cima desta promessa, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra e estabelecer a promessa
por conta da vida dela, ok? Ainda em Gálatas, capítulo 4, versículos de 22 a 24, diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Agora, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera uma escravidão. Esta é Agar. Então, na verdade, Abraão, por não ter paciência, ele acabou caindo na lábia de Sara e fez um filho com a concubina de Sara, fez um filho com a ajudante de Sara, a concubina de Abraão, fez um filho em Agar. E Deus abençoou esse filho também. Porém, existia um filho, que era o filho da promessa, que nasceria da mulher que Abraão amava, que era Sara. E de Sara, dessa noiva, dessa esposa triunfante, ele tem esse filho da promessa. E o apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em Romanos, capítulo 4, dos versículos 18 ao 21, ele diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Está lá em Romanos capítulo 4, dos versículos 18 a 21. Abraão também não duvidou da promessa e ele se corrigiu e foi estar com Sara. Mesmo ele com quase 100 anos, ele com o corpo já adormecido, ele foi para cima da promessa da palavra. E uma noiva triunfante, ela exatamente o que? Estabelece uma relação com o noivo que lhe deu a promessa. E Sara então se entrega, mesmo na velhice, ela se entrega para o seu marido, para Abraão. E aí então nasce a promessa, que é o filho Isaque. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui, então, nessas 2 perspectivas que nós falamos até agora. E a partir da próxima aula nós vamos estudar efetivamente as mulheres da Bíblia, para que a gente possa então fazer esta analogia da mulher com a noiva triunfante, que sou eu e que é você, em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.